boa tarde, boa tarde, boa tarde, queridos pais. Obrigado por vocês terem vindo. Pra gente é uma tremenda alegria poder recebê-los aqui de uma maneira muito especial. Saiba que nós tivemos uma semana incrível aqui com seus filhos. Sério, foi algo surreal. A gente sabe muito bem como é que é a fase de adaptação e cada dia que vai passando, eles vão se empolgando mais, eles vão se envolvendo mais, eles vão brincando mais, a ponto deles não querer mais sair daqui. Hoje mesmo vocês vão ver o chororô. Ai, não tem mais. Em casa vai estar falando, ai, vai acordar amanhã, mãe, não tem semana Kids. Bem que a gente queria fazer muitas e muito tempo, mas nós temos também muitas outras coisas para servir o reino de Deus com alegria. E nós estamos muito felizes de poder compartilhar esse momento com vocês, né? A Semana Kids não é só para as crianças. A gente sabe que as crianças, elas estão dentro de um universo todo da qual insere vocês. Insere os pais, os professores, insere os tios, os avós. E é muito bom vê-los aqui, presente nesse lugar, para a gente aprender coisas novas, ficar conectado com algo que pode mudar a nossa trajetória, a nossa história e tudo que a gente vai ver. Eu quero fazer uma recapitulação com vocês do que foi a Semana Kids. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós abordamos aqui durante esses dias, né? O nosso tema era descendentes. Descendentes. Uau! Esse tema que traz a relação entre família. Nós trouxemos muito forte o contexto família. Nós sabemos que hoje as mídias, as tecnologias, tudo está em prol de destruir as nossas famílias, né? De denegrir os nossos princípios, os nossos valores e de dissolver aquilo que é mais precioso nesse mundo, que é a família da qual Deus criou. Olha só, então no primeiro dia nós falamos sobre justamente isso. Família, a criação mais incrível e poderosa da terra. Essa criação que Deus fez, essa que quando nasceu ali, quando foi criado Adão e Eva, Deus olhou para eles e falou assim, olha, agora vão por esse mundo, multipliquem, se espalhem pela terra e a dominem. Uou! Ele nos deu um poder de domínio sobre a terra. Um poder da qual o inimigo ficou com muita inveja. Porque ele tinha o domínio sobre muitas coisas e agora ele não tem domínio sobre nada. E ele ficou com inveja de nós. E desde então ele tenta destruir as famílias desde o jardim do Éden. É incrível a gente pensar nisso, porque essa luta já está sendo travada praticamente desde a fundação do mundo. E estamos aqui firmes e fortes, como verdadeiros descendentes dessa geração que vai permanecer firme na presença de Deus. Olha só, depois no segundo dia nós trabalhamos sobre fazemos parte de uma família maior. Que a nossa família não é só o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos tios, avós, mas nós fazemos parte da família de Jesus. A família da qual Deus nos acolheu, nos adotou para fazermos parte dela. E essa família da qual Ele ama e da qual Ele se doou de si mesmo por nós. Agora Ele pede o mesmo que nós façamos com os nossos irmãos, que a gente doe, que a gente dê a nossa vida pelos nossos irmãos. E sabe o que é isso? É morrer para nós mesmos, é morrer para os nossos preconceitos, é morrer para as nossas, para os nossos julgamentos errados, é morrer por tudo aquilo que a gente tem contra o outro irmão e começar a olhá-lo com um olhar de amor, com um olhar do Pai que vem do céu. E esse olhar nós precisamos treinar, é um esforço a cada dia, e quanto mais você pratica e você vê os resultados e o fruto disso, é algo surpreendente que nos empolga e nos impulsiona a fazer ainda mais isso acontecer. E isso é maravilhoso. Então nós fazemos parte dessa grande família que está escrito ali no livro da vida, a Bíblia. Então nós somos descendentes de Jesus, e esse é o nosso legado, esse é aquilo que nos traz até aqui com promessas, com sonhos que Deus já nos projetou a ela. E se a gente quiser, nós podemos viver tudo isso apenas fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, como parte dessa família, como um membro dessa família, sendo parecido com ela. E foi aí que nós trabalhamos
no outro dia, sobre pequenos detalhes, revelam quem eu sou. Que nós somos filhos de Deus, descendentes da linhagem de Abraão, de Davi, de Jesus. Nós somos aqueles que representam um reino e uma família maravilhosa. E nós temos que demonstrar com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas reações, como isso precisa ser visível para os outros, a fim deles identificarem em nós verdadeiros filhos de Deus. O duro é que a gente tem vivido por aí, tem andado em muitos lugares e tem visto pessoas que, mesmo estando na igreja, mesmo se declarando cristão, mas não tem seguido a Cristo, não tem sido um reflexo de Jesus. E nós trabalhamos sobre isso, a respeito desses pequenos detalhes que revelam quem eu sou. Esse negócio podia funcionar melhor. Passa aí para mim. E aí nós chegamos nesse terceiro dia, que foi o reflexo de Jesus, descendentes. Nós somos o reflexo, nós somos a imagem, semelhança do Criador, e nós precisamos nos parecer com Ele em todos os lugares, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja dentro de casa, seja no relacionamento com os nossos pais, com os nossos amigos, com professores, enfim. Nós temos que ser identificados como o reflexo de Jesus. E até contei a história para as crianças de que eu estava numa escola contando uma história para pequeninos aqui no CEMEI, aqui em Maringá. E aí, no final, veio uma criancinha, puxou minha blusa assim e falou assim: tio, você já está indo embora? Eu falei: tô. Por quê? Ela falou assim: vem cá. Aí eu abaixei assim, ela falou bem baixinho assim: me conta uma coisa, você é Jesus? Eu falei: oi? Eu? Não, meu amor, mas eu carrego ele aqui dentro. Ela: é que você é tão bom pra gente que eu pensei que você era Jesus. Eu falei assim: não, mas ele está aqui. Ele falou assim: então não vai embora, eu quero ficar com Jesus aqui comigo, que eu me sinto tão bem. Aí eu falei assim: fica tranquilo. Aí coloquei a mãozinha no peitinho dela e falei assim: Jesus está aqui, pode ir com ele para sua sala. Ela regalou os olhos, abriu assim, o olhinho dela brilhou, falou assim: sério, Jesus está comigo? E foi embora assim: Jesus está comigo! E foi entrando na sala assim, com essa alegria. E foi o primeiro dia que eu recebi o maior elogio da minha vida. Alguém que me identificou como Jesus. E eu espero que vocês vivam essa experiência para contar ela também para os seus descendentes, porque é algo maravilhoso de se ouvir. E mais... E no último dia, nós falamos, hoje, né? Nós falamos sobre a grande história da minha família. Toda família tem uma história. Tem histórias engraçadas, tem histórias boas, tem histórias ruins, tem histórias que nem é bom contar. E tem várias coisas que identificam a nossa família. E nós, como famílias de Jesus, como filhos de Deus, nós também temos uma grande história para contar. Não só essa que se limita ao nosso nascimento, mas uma que vai desde a criação do mundo e continua para sempre. E continua sendo escrita pelo nosso Criador por dia após dia. E essa é a história que nós contamos hoje. E eles saem daqui prontos para viver como verdadeiros descendentes de Jesus, para fazer a diferença na escola, em casa, em todo lugar. E hoje, para que isso fortaleça ainda mais, a gente fez essa ministração com a Ana. Eita, nós, esse negócio aqui tá muito doido. Aí, com a Ana, e ela vai estar falando com vocês a respeito do legado dos descendentes. Porque você, como um descendente de Jesus também, você tem a honra de cuidar dos pequeninos como verdadeiros filhos de Deus, como você é. E a Ana, ela é neuropsicopedagoga, ela aí tem formação internacional, já foi para a Itália, já ministrou em vários países e também no Brasil, em vários lugares. E hoje ela vai estar compartilhando, transbordando para vocês um pouquinho do conhecimento e a respeito desse tema tão precioso, que é o legado dos descendentes. Olá, você vai passar para mim? Não, você passa. Então deixa. Boa tarde, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou ser muito breve porque tem um grupo de crianças
ansiosas demais para apresentar para os pais. Então, agora é só o nosso fechamento mesmo. Eu acho que foi muito importante essa retomada do Otávio, porque as crianças, elas são literais. Então, vocês vão ver pelas atividades, elas vão estar levando para casa tudo o que elas fizeram, e aí vocês vão observar. Nossa, o que é isso? Por que esse chaveiro? O que significa esse lápis e esse espelho? Então, para que vocês entendam, né? Essa é a nossa ideia. Não está funcionando, Alisson. Você vai ter que passar para nós. Esse é um canal que nós temos no YouTube com dicas para pais. Muita gente fala, a criança não vem com manual, não é mesmo? Mas a gente tem percebido que tem. A criança, ela tem um padrão, ela é sempre igual. O que muda é o temperamento. Eu tenho 2 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e são diferentes. Então, eu convido vocês a entrarem no nosso canal, Criança Vem com Manual, e desfrutarem de algumas dicas, de algumas, enfim, palestras. A gente tem postado especificamente para pais. E, para iniciar a nossa conversa hoje, vocês perceberam que o tempo todo aqui as crianças tiveram a oportunidade de estarem aprendendo sobre a família. Só que como é a nossa família hoje em dia? Até mesmo quando eu fui montar essa palestra, eu precisei pensar. Nós estamos vivendo uma época de muita relatividade. Verdades que eram absolutas para nós, hoje já não são. São relativas. E a família é uma delas. Eu cresci com uma ideia de família. A minha família era aquilo era família para mim. Mas hoje nós não podemos nem falar abertamente sobre família, porque há sempre essa dúvida, essa preocupação, o que o outro vai pensar, temos vários tipos de família. Então, imagine então educar os nossos filhos. Está cada vez mais difícil. Eu atendo em uma clínica e eu percebo, já trabalhei em escola e eu percebo que ano após ano, a dificuldade tem sido a preocupação, não é nenhuma dificuldade, é a preocupação. Que filho eu estou deixando para esse mundo? Como educar esse meu filho? Como fazê-lo atingir os sonhos que eu tenho? E aí eu lanço uma pergunta para vocês. O que é uma família saudável? Pensem aí. O que seria? Quais as características de uma família saudável? Eu sei o que eu quero para a minha família no futuro. Vamos pensar, eu tenho um filho de 12 e um outro de 7 anos. Daqui 10 anos eu vou ter um de 27, um de 17 e um de 22. Olha só, adulto. Eu sei exatamente o que eu quero para eles. Eu imagino que seja o mesmo que vocês queiram para os filhos de vocês. Que eles sejam responsáveis, que eles saibam tomar decisões assertivas, que eles tenham sucesso nas escolhas que eles vão fazer. Todo pai, toda mãe deseja isso. Mas por que será que nem todas as crianças chegam à fase adulta igual? Por que será que temos tido tantos problemas com violência, tantos problemas com drogas, tantos problemas que essas crianças, vamos pensar, vivemos uma semana maravilhosa, não temos o que reclamar dos filhos de vocês, crianças encantadoras. E por que é que eu lembro da minha infância, amigos que estudaram comigo, hoje não estão tão bem-sucedidos. E eu não estou falando de carreira, eu estou falando de vida. Não se prepararam para essa vida. Por quê? E eu chego à conclusão. Pode passar 2 já para o próximo. Nós temos sempre 2 tipos de família. Essas são as características fundamentais, normalmente, que nós temos. Famílias independentes e famílias interdependentes. As famílias interdependentes são como esse círculo. Todos de mãos dadas, olhando uns para os outros. As famílias interdependentes deveriam ser o tipo de família que a gente anseia, que a gente quer ter. Famílias interdependentes são famílias em que um indivíduo se apoia no outro.
não são famílias dependentes, tá? Porque a dependência também é problemática. E, às vezes a gente pega adultos com seus 30 anos que ainda nem saíram da casa da mamãe. Não é essa a ideia, tá? Não é uma ideia de família dependente, mas de família interdependente. Uma família interdependente é aquela em que os membros confiam uns nos outros. Há lealdade. Os princípios, eles passam por pai, por mãe. É transmitido para as crianças respeitam esses valores, eles retornam para os pais e essa família tem uma identidade bem construída. Famílias interdependentes, elas conseguem levar seus filhos para a fase adulta muito fortalecidos. São crianças que sabem a sua origem, se tornam adultos realmente que entendem onde eles precisam ir. Mas qual o problema das famílias independentes? Passa para mim. Uma família independente é aquela família que esse círculo as pessoas estão de mãos dadas, mas olhando para fora. São famílias também, mas muitas vezes cada um vive o seu mundo particular. E nunca nós tivemos tantas famílias independentes como nessa era. Eu me lembro que quando nós chegávamos da escola, eu estudava à tarde, chegava eu, minha mãe, minhas irmãs, meu pai, a gente sentava na frente de uma TV. Era aquela briga. O que nós vamos assistir? Quem vai assistir primeiro? Né? Meu pai queria ver o jornal, eu lembro, hora do Jornal Nacional, era ele que colocava, e acabou. Não tinha nem controle na minha casa. Então, era mais difícil. Se ficasse ali, ia ter que ficar o programa inteiro. À tarde, vamos pensar, antes eu lembro que eu gostava de uma novelinha, a minha irmã já queria o desenho, e a gente começava, em família, decidir o que cada um ia assistir. Hoje nós já vivemos outra era. Nós temos uma TV, às vezes, em cada cômodo da casa, não é nem em cada quarto. Às vezes a mãe está na cozinha, tem uma TV para ela lá. Às vezes o pai está... E sem contar os eletrônicos, tablets, né? Computadores. Nossos filhos estão com a tecnologia na mão. Como eu vi crianças aqui dentro, com o celular, que a gente precisava. Hora de prestar atenção, hora de interagir com o amigo. Então, e o que eu vejo? O que faz essas crianças essas famílias, não crianças, tá? Essas famílias tão independentes? O nosso anseio de pai, de deixar algo importante, de dar o melhor para eles. Na ânsia de não deixar faltar nada para eles, a gente precisa muitas vezes trabalhar além do que nossos esforços são possíveis. A gente vai além e a gente acaba, muitas vezes, privando eles da nossa companhia até. E aí eu coloquei até aquela frase, né? Famílias independentes estão trocando legado por herança. E aí você pode se perguntar, mas tem diferença? Há uma diferença entre legado e herança? Tem. Se você pesquisar no Google, no dicionário, olha, eu pensei dicionário e falei Google primeiro. Mas se a gente for pesquisar o significado, herança é aquilo que nós deixamos após a nossa morte. Legado é aquilo que nós deixamos em vida. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com a herança. Nosso filho, com certeza, precisa de uma boa educação. Nosso filho precisa de usar roupas boas, precisa fazer cursos. A gente tem que preparar eles para o futuro. Mas a gente precisa pensar em um legado. E aí você pode estar se perguntando, como eu faço isso? Como construir um legado? Será que eu estou construindo? Porque... Gente, até para que vocês não entendam que eu estou assim para vocês, tá? Essa conversa é um diálogo. Essa semana, eu precisei. Ontem as meninas ali no check-in até deram risada. Meu filho caçula tem 7 anos e ele está participando. Com essa correria, eu não tinha pego uma pulseira para ele.
No primeiro dia, vocês viram aquele check-in? Eu coloquei ele aqui dentro ia estar seguro. Ele entrou sem a pulseira. Todo mundo sabe que é meu filho, é filho do Otávio e tal. Ontem ele falou para mim: mamãe, acaba amanhã, você não vai me dar minha pulseira? Então, para que vocês saibam que muitas vezes nós, na ânsia de dar o melhor, e aqui a gente queria que tudo acontecesse bem, que as crianças estivessem bem cuidadas, eu larguei meu filho. Então, eu não quero que vocês entendam que seja eu não estou acusando ninguém, mas eu quero que vocês pensem: será que eu estou construindo um legado ou eu estou preocupada em deixar uma herança? E aí eu trouxe para vocês, primeiro ponto para que eu possa construir um legado. A criança, ela precisa se sentir parte da família. A criança precisa entender que ela pertence. Quanto mais uma criança ela entende que ela é parte da família, menos ela vai querer os estranhos. Menos ela vai dar ouvidos lá fora. Eu andei pelos grupos, nas aulas, e não foi uma nem duas vezes que eu ouvi: a minha mãe falou, o meu pai disse. Eu falava: glória a Deus, é uma criança que já tem sua identidade bem construída. É uma criança que sabe, olha, o pai e a mãe estão investindo na vida dela. Porque o professor foi trazer algo e ela tinha algo dentro dela. E é exatamente isso, sério. Então, vem contar hoje, na aulinha de hoje, eles tinham que contar a história da família deles. Será que a sua filha, o seu filho, ele sabe contar uma história da sua família? Não dava para todo mundo participar. É claro que quem é mais desinibido, ele vai sempre levantar a mão para contar a história. E aqueles mais tímidos, às vezes, têm muitas histórias dentro deles e não contam. Mas será que eles têm? A gente precisa construir esse senso de pertencimento. E enquanto a gente estiver tratando os filhos como hóspedes dentro das nossas casas, em que a gente não consulta eles para nada, em que a gente só vai levando a vida com eles, eles não vão se sentir parte. E eles não vão, muitas vezes, entender que eles fazem parte daquele momento. Um outro ponto que eu queria destacar é a identidade familiar. A gente constrói a identidade familiar no dia a dia. E aí eu trouxe algumas dicas bem práticas para vocês. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança que não se sente pertencente a uma família é porque a identidade familiar dessa família não está sólida. Para que a gente construa essa identidade, nós precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. E como eu faço isso? Eleja um dia da semana para você ter com os seus filhos. Dependendo da idade dele, crianças até seus 6 anos, não é o caso aqui. A maioria, no caso de vocês, todo mundo aqui está com criança acima de 6, agora que eu lembrei do evento. Mas eles já conseguem planejar. Não precisa ser vocês planejar esse dia da semana. Pode ser eles planejando. Nossa, eu imagino que vocês são como eu. Uma agenda lotada, muitos compromissos. Mas eleja um dia da semana. Toda terça-feira à noite. Esse é o dia da família lá em casa. Na minha casa é na segunda. Mas, enfim, eleja um dia que seja melhor para vocês. E dediquem esse dia a eles. A gente coloca na agenda reuniões, terapias, trabalho, viagens. Por que não deixar um dia só para a nossa família? Outra dica é praticar uma refeição em família. Muitas vezes nós temos que sair de manhã, voltar só à noite. Então os horários eles não batem entre si. Por isso a gente precisa pensar: será que é o café da manhã que é a principal refeição? Será que é o almoço? Será que vai ser a janta? Às vezes é a hora que a criança está indo deitar. Mas é importante esse momento à mesa, todos juntos, em que você pode olhar nos olhos e ver, entender o que essa criança está necessitando, como ele está. E assim, eu até brinco, monta uma caixinha e deixa os eletrônicos fora. Na mesa, somente pessoas
né, de carne e osso, nada de virtual. Brinquem com seus filhos. Se eu perguntasse agora, você sabe qual é a brincadeira que seu filho mais gosta? Qual o programa de TV que ele mais assiste? Quem ele admira? Qual a comida preferida? Às vezes, parece simples. Recentemente, eu acho que rodou por aí, muitos viram acho que era uma propaganda que mostrava. Era um jogo. Enquanto faziam perguntas sobre o maior digital influencer, o que significava isso no Instagram, aquilo no Facebook, todo mundo sabia responder. Quando começaram a fazer perguntas pessoais da família, muitos não sabiam. E dou uma dica para vocês. Vocês já experimentaram caminhar com o seu filho? Caminhar? Como assim? Criança precisa gastar energia. Quem tem mais de um filho, então, essa dica é preciosa. Pegue um deles e vai andar. Esse momento não é para fazer exercício. Claro que a gente vai estar se exercitando, mas é para ouvi-los. Quando eles estiverem andando, que o desenvolvimento motor deles está a toda, eles conseguem tirar o foco dos eletrônicos e eles começam a abrir o coração de vocês, para vocês. Isso faz toda a diferença. Você começa a conhecer mais o seu filho, sem a interferência, às vezes, do irmão, da irmã. Pratiquem isso. E assim, o fundamental que eu vejo: planejem, deixem que eles participem das recordações familiares. Até hoje eu lembro das viagens para a praia com a minha família. Eu lembro que eu ficava esperando chegar dezembro. Eu lembro que a minha mãe e meu pai, era daquela época que eles faziam toda a compra para levar para a praia. Aí fazia aqueles sanduíches, eu consigo lembrar o gosto do sanduíche que a minha mãe fazia, que era aqueles bauru. E a gente ia para a praia, todo mundo junto. Tinha um lugar específico da estrada que a gente parava, sempre aquele mesmo ponto, para comer os sanduíches. Minha mãe, professora de geografia, começava a mostrar a área, o Planalto, a planície, enfim. Gente, mas é uma recordação que foi dada para mim. E quantas vezes a gente em reunião de família, e eles falavam: esse ano acho que a gente não vai para a praia, não. Vamos! A gente participava. Às vezes você pode falar: mas isso eu estou bem. Eu dou muitas viagens, a gente viaja muito. Mas você traz seu filho para participar? Você conversa com eles. Nós estamos pensando em ir para esse lugar. Nós estamos imaginando isso. E eu não estou dizendo aqui que eu quero que vocês deixem uma escolha dessa na mão do filho, porque ele não tem maturidade para isso. Mas eu estou dando a dica para que ele se sinta pertencente e que a identidade familiar deles possa começar a ser construída. Passa. E para encerrar, eu tenho ouvido muitos pais chegarem na clínica e dizer assim: eu tô com tanto medo de ter falhado na criação do meu filho. Será que ele me ama? Como que é isso? Gente, não sei vocês, mas eu não lembro na minha vida toda, quando novinha, quando criança, de ouvir alguma vez minha mãe perguntar para mim: você me ama? Nunca ouvi. E muitas vezes, porque eu sou filha de pais separados, e muitas vezes eu falava: eu não amo mais você, eu vou morar com meu pai. Ela falava: pode ir. Aqui na minha casa quem manda sou eu e você vai fazer assim. Por quê? Não havia essa preocupação se o outro ia amar ou não. E eu amo a minha mãe de paixão. Eu queria que ela estivesse aqui hoje, mas ela não conseguiu. Porque o amor, ele se constrói com base no respeito. Primeiro vem o respeito e depois vem o amor. E nós muitas vezes estamos invertendo. Crianças até 5 anos é a fase da disciplina. Você precisa deixar as regras claras para os seus filhos até 5 anos. Não estou pedindo para ninguém ser opressor aqui.
Não, a gente precisa exercer uma autoridade por influência. Mas é a fase de colocar as rédeas na situação, sabe? Isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Vem para a direita, vem para a esquerda. E não tenha medo de dizer assim, quem manda sou eu. A criança precisa entender que alguém manda nela. É a idade que ela precisa ouvir isso. Depois vem a fase do treinamento. Eu falo que dos 6 aos 12 anos é como se fosse um treinamento. Vocês já viram as escolinhas? Vou pegar lá, o meu filho está fazendo futebol, ele está sendo treinado. Toda segunda e quarta ele vai e treina o futebol dele. Raramente tem campeonato, mas ele está lá. Ele vai, ele troca passes, o treinador dele manda ele para a direita, manda para a esquerda. Ele já foi goleiro, ele já foi ataque, ele já foi defesa. Eu não sei os termos de futebol, mas ele fez isso. O treinador está treinando ele. Ele está pronto para ir por um jogo? Se for com a mesma idade, ainda tudo bem, mas ele ainda não está pronto. E assim somos nós, os filhos de vocês que participaram da Semana Kids, eles estão em fase de treinamento. Eles vão testar muito as regras. Eles vão ver até onde vocês são firmes, até onde vocês não são. É o momento de trazer, pedir para parar, pedir para avançar. Esse é o momento do treinamento. Depois dos 12 anos, a partir dos 13, a gente começa a fase da instrução. Então, pensando ainda no futebol, essa criança ela já está no campo, está jogando as suas partidas, mas nós estamos como técnicos, na lateral. Ai, vem para cá, vem para cá. Só que a gente não pode parar o jogo continua. Por mais que o técnico queira, ele não consegue parar uma partida. O máximo é trocar um jogador. Mas aí, uma vez que ele trocou, ele não pode, ele não volta aquele jogador. E, enfim, uma vez que a gente passou pela disciplina, pelo treinamento, pela instrução, a gente chega na amizade. Só que hoje eu tenho visto pais trocarem isso. Eles querem iniciar com a amizade. A amizade não pode ser o ponto de partida. A amizade precisa ser o meu objetivo, aonde eu quero chegar. E aí eu pergunto para você, você é amiga da sua mãe? Do seu pai? Você é amigo do seu pai, da sua mãe? Eu sou muito amiga da minha mãe. E eu não quero... Eu sinto, às vezes, falta de conversar com ela. Essa semana foi corrida, eu vi ela na segunda. E eu ficava, mãe, tudo bem? E eu quero isso para os meus filhos. Eu quero que eles me vejam como amiga. Lá, quando forem adultos. Se por um acaso você não se sente amigo do seu pai, da sua mãe, enfim, você já sabe tudo que você tem que fazer de diferente para que seus filhos sejam amigos. E eu vou encerrar com um vídeo. Eu quero que vocês prestem atenção, que todo o tempo nós estamos deixando um legado para eles. Põe um vídeo para mim. Está no slide já. Eu me sinto culpada por não ter tanto tempo para ficar com eles como eu gostaria. Perdi os primeiros passos, as primeiras palavras. Saía da reunião, cantava para ele bebezinho no telefone, entendeu? Para ele escutar a minha voz, para ele lembrar de mim. O mesmo dilema que ela sofreu, sofre e eu também sofro. Hoje eu não consigo. Hoje a mamãe trabalha muito, a mamãe tá muito cansada. Quando eu ia buscá-los na escola, eles ficavam muito empolgados em me contar o que tinha acontecido. E eu perdi isso. Eu não lembro. Eu não sei também. Nossa. Assim, uma coisa... Isso, uma coisa... ensinou a amarrar o tênis, sei lá, uma coisa assim. Isso aí, tudo... Na verdade, eu acho que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Ele me ensinou que as pessoas têm carne e osso. Nosso pai ensinou que a nuvem voando nos
acontecendo? Quando elas chegam um pertinho do outro, acabam. Pode passar no verde, no amarelo ou no vermelho. Aí eu falei, no verde. Eu descobri que existem cores no mundo. E quando passa um filme, o filme não é de verdade. Quando o bebê nasce, ele chora, porque é assim, é um sentimento. Alguns são brancos e negros, mas não importa qual cor que é, todo mundo é igual. Todo mundo é igual de maneiras diferentes. Aprendi que você tem que ter paciência até com pessoas que você não gosta, porque se você faz o bem pra pessoa que você não gosta, ela vai fazer o bem pra você. O abraço do jabuticaba é ficar pendurado bem apertadinho e bem segurando. Aí depois a gente sai. Eu aprendi que existem estrelas, a lua, o sol. Eu danço com a mamãe e é muito legal. Essas são as coisas mais legais que eu gosto de fazer com a mamãe. Tem coisas que você percebe que você ensinou só depois de algumas atitudes. E eu sei, cara, que cada minuto que eu tô com eles é único. As relações são uma coleçãozinha de momentos que a gente vive. E aí a gente percebeu em tudo que a gente viveu aqui o quanto a gente tem conseguido passar os nossos valores, o que a gente pensa, o que a gente sente pra eles e eu acho que a gente tá sendo correspondido. As crianças estão sempre aprendendo. E na quarta-feira nós tivemos a visita aqui de uma TV e ela me perguntava na entrevista, por que essa faixa etária? Porque é a fase do treinamento. Há tempo ainda de corrigir rotas das crianças, dos adultos. Tem mais um slide só, Alisson. E eu queria encerrar contando isso para vocês. Meu filho mais velho, quando ele tinha 7 anos, ele estava sendo acompanhado por uma psicopedagoga, que ironia, né? E ela me chamou e disse assim, Ana, ele precisa ter mais tempo com você. Eu trabalhava das 7 às 7, é uma loucura. Aí eu expliquei, meu Deus, e agora o que eu faço? E ela me deu uma dica muito importante. Ela me falou assim, liga para ele. A questão é ele ter um momento com você. E eu peguei meu telefone. E tudo isso ela me mostrou por um desenho da família que ele tinha feito. O pai, o irmão, ele no sofá de casa. A mãe na ponta do sulfite, de crachá e tudo. Ou seja, o que a mãe faz de melhor é trabalhar. O pai, o irmão e ele, que faz de melhor é assistir filme. E eu chorei, imagina, se eu chorei pouco, né? E aí eu passei a colocar meu relógio, meu celular para despertar todos os dias às 3. Eu trabalhava em escola, era o momento que os professores estavam no recreio e eu não precisava atender ninguém. E aí eu ia para o banheiro, gente, e eu ligava para o meu filho. A primeira vez que eu liguei para ele, ele falou assim, mamãe, você quer falar com a vovó? Não, filho, mamãe quer falar com você. Ele chegou a engasgar. Comigo? Queria saber como foi seu dia hoje. Ah, legal. Eu sei que passou um dia, passou outro. Minha sogra, minha mãe, enfim, quem ficava com ele dizia que ia dando 3 horas, ele já ia para perto do telefone, que ele sabia que eu ia ligar. E que alegria que eu consegui mudar a minha história. Eu fui
meu mais novo não precisou nunca disso, mas eu estava ensinando, fazendo uma supervisão, e eu peguei ele para explicar para a pessoa como se aplicava aquele teste. Ai, gente, quando eu vi eu no centro da família, um filho de um lado, outro filho do outro, e o que eu sabia fazer de melhor, de acordo com ele, era cozinhar. Nem sou péssima, odeio cozinhar. Mas, enfim, o meu papel de mãe restabelecido. Então, eu queria só que vocês pensassem nisso. O maior legado que você pode deixar para os seus descendentes não são bens materiais ou dinheiro, mas o tipo de filho que você deixará para o mundo. Eu vou estar convidando as crianças para entrarem. E quando elas terminarem a apresentação, elas vão ao encontro de vocês. Deem esse abraço de jabuticaba do filme aí, do vídeo. Elogiem o que eles fazem, o que eles fizeram. Até para aquele que é mais tímido, que às vezes vai ficar assim. Mas foi com amor que eles prepararam isso para vocês. Tá certo? Escute a música. Vamos cantar bem alto, com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Bem alto. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Bem alto. Me ensina a tratar minha família com amor.
do Senhor. A minha família Pode ir até a sua família agora. é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família. Senhor, obrigado por esse momento tão precioso, da qual o Senhor aqui fortalece as famílias, o seu bem mais precioso, a sua criação mais incrível e mais poderosa dessa terra. Senhor Deus, o inimigo tenta nos destruir, nos abalar, nos separar, mas Senhor, nós confiamos em Ti, nós fazemos parte da sua família e nós queremos sempre estar unidos, buscando, ó Pai, cada dia mais que a nossa família seja, ó Pai, uma referência nessa terra, para que as pessoas vejam em nós descendentes de Jesus. Obrigado, Pai, que o Senhor, ó Pai, instrua com a sua graça e o seu amor os pais a instruírem seus filhos. Que o Senhor, ó Pai, derrame sobre os filhos mais amor e respeito aos seus pais. Que possamos, ó Pai, viver uma vida em família, diferente de tudo aquilo que a mídia, que o mundo nos oferece. Nós queremos ser uma família fortalecida no Senhor, para viver dias de glória juntamente com o Pai que mora lá no céu. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família. Obrigado por cada família que aqui nos honrou, nos abençoou de uma maneira tão especial, trazendo seus bens mais preciosos aqui, para que a gente possa ter um tempo prazeroso e aprender coisas novas. Obrigado por cada família. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guie por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o nosso papaizão.